Tem uma célebre frase do Chesterton que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: o homem não é um balão que sobe aos céus, infinitamente aos céus, nem uma topeira que vive cavando na terra o mais profundo. O homem é semelhante a uma árvore, cujas raízes se estendem ao mais profundo da terra e as suas folhagens tentam alcançar as estrelas. Esse é o homem. Eu gosto de pensar essa imagem do Chesterton como aquela imagem de dois posicionamentos radicais. O posicionamento, de um lado, do cético, que é aquele que reduz o homem a uma espécie de topeira. Ele só consegue perceber como adequado aquilo que se reduz à esfera da materialidade, da natureza, e, portanto, ele é governado pelo princípio de natureza, em que nada do que é sobrenatural, nada do que é além da natureza e que não se explica pelas evidências ou que não se explica pelos indícios da natureza deve ser admitido como possível ou como real até mesmo. Então, os céticos nesse sentido são aqueles que tentam forçar o homem a viver como se fosse uma topeira e não conseguem, portanto, perceber que boa parte do seu ceticismo se sustenta a partir de muitas crenças. Então, por um lado, a gente tem os céticos que às vezes se parecem com uma topeira, para usar a linguagem do Chesterton, que cavam fundo e acham que o homem é esse ser que só está preocupado com as coisas terrenas e não existe nada além do que ele enxerga na natureza. E que, portanto, desconsidera todos os elementos de crença que ele mesmo possui. Do outro lado, a gente vai encontrar a figura de religiosos que a gente poderia chamar, talvez, de fanáticos, que são aqueles que são como balões. Sobem, sobem, sobem aos céus sem nenhuma preocupação com a natureza, sem nenhuma preocupação com o mundo real. É a ideia, por exemplo, de que cristãos não podem pensar, cristãos não podem questionar, de que cristãos sequer podem ser afetados por dúvidas, por questionamentos. Essa ideia faz com que o religioso ele esconda uma fé que se sustenta também a partir de dúvidas e de questões. Deixa eu me explicar melhor sobre isso. Se você parar para analisar a vida de Jesus e dos seus discípulos, você vai encontrar uma coisa muito interessante. No trajeto deles, em nenhum momento antes da ressurreição, você vai encontrar os discípulos dobrando os seus joelhos diante de Jesus e adorando Ele como Senhor, adorando Ele como Deus. Mas é interessante que quando Jesus ressuscita e aquele discípulo mergulhado em dúvida recebe a presença de Jesus que não o reprime, que não dá uma cajadada na cabeça dele, dizendo assim, você é um estúpido porque você está duvidando, mas pelo contrário, mostra as suas chagas, mostra as suas pisaduras, dá a oportunidade de Tomé verificar as pisaduras do Mestre e sanar a dúvida que incomoda o seu coração. E é interessante que quando ele toca as feridas de Jesus, uma imagem que às vezes é tão bem traduzida pela pintura, a famosa pintura do Caravaggio, onde ele põe lá o dedo na pisadura de Jesus, e ali então a gente vê a primeira, talvez, confissão, depois da das mulheres, de que Jesus é Senhor e Deus. Tomé diz, tu és meu Senhor, tu és o meu Deus, olhando para Jesus. Eu, quando vejo essa imagem, eu descubro uma das coisas mais lindas, que o culto a Jesus, ele surgiu no meio de uma dúvida. Isso significa que Jesus ele não só transforma água em vinho, ele também é capaz de transformar nossas dúvidas em culto, é capaz de transformar nossas incertezas em adoração, em devoção. Por isso, o religioso não deveria temer a dúvida, não deveria temer as suas questões. Ele deveria, então, aceitar que por detrás de sua fé poderosa existem também questões, existem também dúvidas, e não há nada a temer com relação a isso. Essa tese que eu estou apresentando aqui é defendida por um pastor que eu considero muito, que é o Tim Keller. Eu quero indicar para você o livro Fé na Era do Ceticismo. Ele defende exatamente isso, que cristãos e céticos precisam aprender a encontrar, os cristãos, as questões e as dúvidas que às vezes se encontram por detrás de sua fé, e os céticos também precisam encontrar
as certezas e as crenças que se encontram por detrás disso, de seu ceticismo, de suas dúvidas. Porque não interessa um homem que vive como uma topeira ou um homem que vive como um balão. O que nos interessa é um homem que é como uma árvore, que é capaz de ter suas raízes estendidas à mais profunda, né, na profundidade da terra, né, está preso ao mundo real, ele não nega a ciência, ele não nega a verdade, não nega as coisas que é possível o homem conhecer, mas ao mesmo tempo ele tem as suas folhagens que crescem para o alto com a intenção de alcançar as estrelas. É de homens assim que a humanidade precisa, de homens que sejam capazes de afirmar sua fé, mas também de expor suas questões, porque Deus não vai banir nenhum homem de sua presença, porque ele tem questões.